Amém. Você está aqui pela primeira vez ou está conectado com a gente pela transmissão, seja muito bem-vindo. Hoje é um domingo muito especial, a gente está encerrando uma série de mensagens. Tem alguém com expectativa? Cara, essa série durou, hein? Foram 7 domingos, 7 encontros, e o mais interessante é que essa série não foi planejada. A gente viu a guerra em Israel estourar, nós estávamos orando pela próxima série de mensagens que nós iríamos iniciar, e a gente entendeu que seria uma ótima oportunidade da gente ter essa série Cartas à Igreja, que estava ali guardada na gaveta, aguardando uma oportunidade. Essa oportunidade chegou. A gente tem desenvolvido aqui na Multi um coração anfitrião. Olha que bonito. A gente realmente acredita que Jesus nos encontrou para que a gente pudesse ser representantes da nova maneira de viver, da nova família, da nova humanidade que Ele está reunindo. E esse coração anfitrião, ele leva a gente a considerar que todo domingo deve ser o primeiro domingo de alguém. Talvez você está conectado com a gente na transmissão literalmente pela primeira vez. A gente tem não só considerado isso, mas com esse coração anfitrião, a gente tem pensado em como se mover de maneira intencional. A gente tem orado para que sim, a cada domingo novas oportunidades de conexão possam ser estabelecidas e a gente possa então ser anfitriões de Jesus. Tudo isso pode ser resumido na nossa estratégia como igreja. Nós temos uma missão. Nossa missão é viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. E a nossa estratégia, ela tem relação com desenvolver ambientes acolhedores. Ambientes acolhedores e ambientes irresistíveis. Porque nós realmente acreditamos que Jesus está moldando uma comunidade, uma família, para que essa família seja anfitriã e esteja com as portas abertas para as pessoas que vão se achegar também. Porque no final das contas, Jesus, Ele tem algo a dizer. Ele tinha algo a dizer para mim. Jesus mudou a minha vida. E Ele continua falando, e nós temos então usado dessa estratégia. Nós temos olhado para a nossa igreja, para toda a estrutura e ferramenta que a gente tem, com esse coração anfitrião. Nós temos fé e expectativa de que nós não vamos permanecer nesse auditório por muito tempo. Nós vamos ter que ter 2 celebrações, 3, e daqui a pouco nós vamos ter que ir para outro lugar, e aqui vai virar o seminário da Multi. Eu estou falando isso direto e reto, porque eu creio. Todo domingo deve ser o primeiro domingo de alguém numa igreja que realmente acredita que Jesus tem algo a dizer. Você acredita nisso? Você veio aqui? Qual que é a sua expectativa? Ouvir boa música? Ter um tempo de aprendizado? Eu creio que Jesus tem algo a dizer. E Ele tem algo a dizer que sim, permeia as canções, o momento de adoração, nós vamos alinhando a nossa expectativa, mas para além disso, a palavra dEle que vem ao encontro do nosso coração, para nos alinhar. E a gente está nessa reta final, último domingo da série Cartas à Igreja, uma série que se trata de verdades autênticas e fundamentos inegociáveis. A gente desenvolveu essa série também com o coração anfitrião, pensando que ela pudesse ser uma oportunidade para que a gente de fato pudesse parar um pouquinho, no meio de tanto barulho, tanta notícia, tanta loucura, para considerar o que Jesus tem a dizer sobre nós e para nós. A gente fez uma pequena brincadeira com o Jesus The Chosen, fazendo uma review, fazendo uma avaliação da nossa igreja. O que Jesus teria a dizer sobre a Multi? O que Jesus teria a dizer sobre você, Carlinhos, Mayra, André, a minha vida, cada um de vocês? O que Jesus tem a dizer, o que Ele diria sobre nós e para nós? O que a gente mais precisa no tempo que a gente vive é descobrir essas 2 respostas. O que Jesus diria sobre mim? O que Jesus diria para mim? E no decorrer de junho, julho, a gente estudou as 6 primeiras cartas. 6 cartas que Jesus enviou porque Ele tinha algo a dizer para igrejas reais que estavam localizadas na região da Ásia. E igrejas essas que representam a totalidade das igrejas que estão por aí, a minha e a sua vida. E hoje nós vamos olhar para a última carta, para a 7ª carta. Todos os domingos eu tenho enfatizado que Apocalipse não é um livro
muito confuso. Pode ser um pouquinho, no primeiro momento. Mas Apocalipse tem um objetivo de oferecer para a gente duas coisas que são extremamente relevantes: referência e perspectiva. Todo início de mensagem a gente repetiu isso. Apocalipse não é para confundir ninguém, não é para colocar medo em ninguém, é para oferecer referência e perspectiva, porque é isso que a gente precisa para tomar as decisões que Jesus está esperando que a gente tome. Jesus tem algo a dizer para mim, sobre mim, porque Ele deseja que eu estabeleça decisões, que vocês estabeleçam decisões, e a referência e a perspectiva tem sido oferecida até agora. 7 cartas que contêm aquilo que o João viu, aquilo que ele ouviu diretamente de Jesus. E sempre no final dessas cartas há um convite final, um convite pessoal do próprio Jesus. Olha comigo, Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Toda carta tem esse convite final. Depois da carta dá para a gente referência e perspectiva. Jesus diz, você pode ler comigo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, nessa reta final, eu preciso ser autêntico com vocês. Como pastor, inclusive, eu preciso ser autêntico, e cabe aqui uma palavra de alerta. Porque nós tivemos 6 oportunidades, foram 6 domingos para a gente descobrir o que Jesus tinha a dizer sobre nós e para nós. Foram 6 domingos para a gente ouvir sobre a referência de Jesus e sobre a perspectiva dele para a nossa vida e estabelecermos então decisões práticas diante do convite final dele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não como quem aprecia, mas como quem acolhe uma instrução. Como quem acolhe uma instrução. E nesse sentido, eu acredito que existe uma grande tragédia que pode acontecer na sua vida e na minha vida, se a gente não for intencional. A maior tragédia, uma grande tragédia que pode ser estabelecida depois de tantas oportunidades como as 6 que nós já tivemos e agora mais uma final, tem relação com a indiferença. E eu acredito que é por isso que Jesus coloca sempre um convite final. Ele não espera que a gente seja indiferente àquilo que Ele está falando. Ele tem expectativa de que a gente possa acolher aquilo que Ele está dizendo, como quem acolhe a instrução e faz alguma coisa. E a maior tragédia pode ser a indiferença. A gente vir aqui, ir estudando essas cartas, a série sendo desenvolvida, a gente pensando naquilo que Jesus tem para dizer, a gente, investindo o nosso tempo, se movimentando, permanecendo aqui. O pastor fala pra caramba, às vezes 1h30, brincadeira, não fala 1h30, quase. Mas a gente ser indiferente. E que tipo de indiferença é essa que se encaixa na grande tragédia que eu não quero que você experimente e que eu orei pela minha vida enquanto eu estudava essas cartas para que eu não experimentasse essa grande tragédia também? Como é que a gente pode definir a indiferença no aspecto prático? É o risco de você ignorar o que Jesus disse. Mas não só isso. É o risco de você ignorar que foi com você que Jesus falou. O risco de ignorar o que Ele disse. Mas o risco de ignorar também que foi para você que Ele falou. Eu não conheço a vida de todo mundo nos mínimos detalhes. A nossa igreja ainda é pequena. Nós temos os grupos pequenos, eu tenho condição junto com o João de acompanhar, pastorear, mas a grande questão é que é altamente provável que Jesus tenha falado coisas pessoalmente à sua vida. E que você ouviu, talvez até você prestou atenção, mas quem sabe você não considerou que o que Ele disse era para você mesmo. Esse tipo de indiferença pode ser definida pela desatenção. Primeiro, desatenção. Cara, estou aqui de corpo presente, vamos lá, vai terminar, eu vou ouvir umas coisas legais e fui para casa. Mas não só a desatenção, a desapropriação
que é justamente esse lugar em que você está prestando atenção, mas você não se apropria, você nunca acha que é para você que a palavra está trazendo referência, perspectiva e instrução. Eu gosto de brincar. Em alguns momentos, pessoas se frustraram comigo como pastor, porque dependendo do domingo que elas vêm na igreja, a gente tem mensagens de encorajamento, a gente tem mensagem que eu tiro um sabre de luz para fazer uma ilustração, mas em outros domingos, a palavra traz perspectiva de correção, e é muito legal quando você acolhe encorajamento, mas a pergunta é, eu continuo sendo seu pastor quando eu trago a repreensão no púlpito? Que baita desafio, e a pergunta diante da indiferença como um grande risco, é a seguinte: vocês estão ouvindo? Você está ouvindo? O que você absorveu e acolheu como uma instrução nos últimos 6 domingos? O que mudou nesses últimos 6 domingos? Para pensar nisso por um instante. Talvez você não esteve aqui os 6 domingos, mas os domingos que você esteve aqui com a gente, que diferença isso fez? Que tipo de instrução você acolheu e colocou em prática? A pergunta é, você está ouvindo? Se você não ouviu, por que você não ouviu? Se você ouviu, como é que você ouviu? Como quem está retendo informação, achando coisas muito curiosas, legais, interessantes e pensando, nossa, Apocalipse não é tão difícil assim de entender. Aprendi coisas novas hoje na igreja. Mas a questão é, o que você colocou em prática, acolheu? E essa carta final, a 7ª carta, ela é a carta mais brutal que tem em Apocalipse. É a carta mais severa. Jesus não tem nenhum elogio. Hoje lascou, não tem nenhuma ilustração. Não tem nenhuma palavra positiva para a igreja de Laodiceia. A igreja que recebeu uma das cartas mais severas de Jesus e que vai fundamentar nossa conclusão hoje. E ao mesmo tempo que a carta mais brutal, eu acredito que é a carta que se trata de uma oportunidade final extraordinária. Uma oportunidade de fato de você parar para avaliar como é que você tem ouvido, se é que você tem ouvido, e como você tem ouvido. Uma carta que pode te explicar por que nada mudou nos últimos 6 domingos. Ou que pode confirmar por que as coisas começaram a mudar, para que você aprenda essa dinâmica, essa postura, e você continue seguindo nessa direção. Uma carta brutal, severa. E eu acredito que essa carta, ela vai nos ajudar, inclusive, no final dessa reflexão, a resgatar qualquer coisa que Jesus tenha dito para vocês, para mim, e que talvez a gente não se apropriou. Passou, ficou. Se abre comigo em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Apocalipse capítulo 3, 14 a 22. Quem achou faz Nossa, vocês acharam mesmo? Apocalipse capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, gente. Brincadeira, último. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Acompanha comigo a leitura do texto. Escreva essa carta ao responsável, ao pastor da igreja de Laodiceia. Essa é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Importante aqui, a origem não é o ponto inicial no aspecto de que Jesus foi criado, ele é a fonte de tudo que existe, ok? Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e a origem da criação de Deus. Esse Jesus diz, eu sei de tudo o que você faz. E o interessante é que ele não vai listar nada que essa igreja fez. Os comentaristas arriscam dizer que provavelmente tudo que Jesus viu que essa igreja fazia, os relacionamentos, o caráter, tudo que ele viu ali,
caráter das pessoas não foi digno de ser listado. Eu sei de tudo que vocês são e que vocês fazem. Você, igreja de Laodiceia, não é nem frio nem quente. Imagina você ouvir isso de Jesus: eu desejo que você não seja o que você é. Eu tenho afeições na direção de uma transformação de estado da sua vida. Você não é e você não está como você deveria. Eu desejaria que você fosse um ou outro. O texto segue no versículo 16. Mas, porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei você da minha boca. O Jesus manso e humilde está dizendo: eu vou vomitar, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Você diz: tenho tudo o que preciso, sou rico, sou próspero, eu não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, não percebe que é miserável, não percebe que é pobre, não percebe que é cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, uma riqueza que não se corrompe, e então você será rico. Compre também roupas brancas, para que você não se envergonhe da sua nudez, você está exposto. E colírio para aplicar nos seus olhos, para que você possa ver, para que você possa ter referência, para que você possa ter perspectiva. Eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Talvez seja por isso que você está aqui essa noite. Porque Deus te ama. E porque na conclusão dessa série, Deus está querendo encerrar um ciclo na sua vida, para que algo novo possa florescer. São boas notícias. Deus corrige quem Ele ama. Por isso, seja zeloso, esteja aqui de corpo presente. Arrependa-se, preste atenção. Eu estou à porta, eu estou batendo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, para pensar nessa imagem. Jesus está do lado de fora da igreja. Imagina a gente aqui reunido numa celebração essa noite e Jesus lá fora. Eu não vou entrar não, eu vou ficar aqui, eu vou esperar para ver se alguém percebe que eu estou do lado de fora. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e juntos nós vamos fazer uma grande refeição como amigos. Olha que incrível, Jesus quer ser seu amigo, Jesus quer ter parte na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua carreira. Nós vamos conversar numa refeição, e o vitorioso se sentará comigo em meu trono, terá autoridade, eu darei a essa pessoa propósito na eternidade. Quem tem, você pode ler comigo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Contexto de Laodiceia. Laodiceia foi fundada aproximadamente em 250 a.C. E em 183 a.C., o Império Romano então chega na região, domina Laodiceia e começa a tratorar tudo quanto é estrada, abrir caminho. Já ouviu? Toda a estrada leva a Roma. E a imagem dessas estradas sendo abertas é muito importante para a gente entender o contexto de Laodiceia, porque ela estava exatamente num cruzamento de estradas extremamente estratégico. A cidade de Laodiceia se destacava por 4 características. Primeiro, era um centro financeiro. Tinha muita gente rica em Laodiceia. Nem todos. A gente não sabe, inclusive, se a igreja de Laodiceia era literalmente rica, totalmente rica. Mas o contexto da cidade era de muita riqueza, de muito conforto, de muita organização, de muita excelência. Segundo, se destacava como um centro de tecidos. Tudo quanto é roupa fina era fabricada em Laodiceia. Terceiro, um centro médico especializado nos ouvidos e nos olhos. As pessoas que tinham dilemas, problemas
para enxergar, iam até Laodiceia, porque lá havia, então, recursos para que as doenças fossem tratadas, colírios, médicos especializados. Não só isso, para o ouvido também. Quarto, a região tinha uma característica quase como um parque aquático. Haviam termas ali, águas térmicas. Essa região era composta por Laodiceia, pela cidade de Colossos e também pela cidade de Herápolis. E aí, no meio de todo esse contexto, esse caos perfeito, Laodiceia cresceu, se desenvolveu, as pessoas começaram a prosperar demais. A cidade começou a levantar muito recurso, a expandir sua estrutura. Era uma cidade extraordinária. E essa cidade passou em algum momento a ser conhecida como um lugar autossustentável. Essa cidade era tão rica que ela foi vista como uma cidade autossustentável. 60 a.C. aconteceu um terremoto, toda a região foi fortemente abalada, Laodiceia foi destruída. E aí, como de costume, o Império Romano enviava recursos para essas cidades estratégicas reerguerem os muros, as casas, os edifícios, os templos. E essa cidade ela já era tão próspera, ela estava tão autoconfiante, que ela disse o seguinte para o Império Romano: não preciso da sua ajuda mais, nós damos conta do recado. E a cidade de Laodiceia então reconstruiu tudo em tempo recorde, usou os recursos sem que ela fosse abalada financeiramente, perdesse posição, influência, bens, e além de tudo, começou a ajudar outras cidades na região para serem reconstruídas também. Olha que louco, um terremoto destrói tudo, sem a ajuda do governo, os próprios moradores, a própria cidade, coloca então parte dos seus recursos à disposição, reconstrói tudo, e a gente ainda vê uma ajuda em toda a região ali, as cidades que estavam em torno. E aí é muito interessante porque essa identidade de quem dava conta estava ali permeando toda a cidade. E a igreja tinha muito a cara da cidade. A igreja de Laodiceia, em algum momento, começou a pensar assim: está tudo certo. Está tudo certo. A gente está ajudando as pessoas, a nossa cidade é conhecida como um lugar de muita oportunidade, nós temos uma igreja sendo plantada aqui há um bom tempo, nós estamos firmes, está tudo bem. A igreja de Laodiceia tinha essa percepção acerca dela mesma: está tudo bem, está tudo bem. As pessoas estavam satisfeitas com o que tinham, com o que elas faziam, com a rotina delas na igreja. Elas achavam que tudo estava bem. E aí, na percepção delas, não tinha nada muito grave para ser corrigido. Pensando nas outras cartas que a gente viu, muitas considerações de Jesus eram gravíssimas. Se Laodiceia pudesse comparar todas as cartas, ela pensaria antes de receber a dela: não, a nossa vai ser tranquila, porque está tudo certo. Está tudo certo. A carta não menciona nenhum contexto de perseguição, a gente não tem nenhum registro histórico de que essa igreja foi perseguida. Não estava sofrendo pressão do Império de Roma. A igreja também não estava sendo rejeitada pelas sinagogas judaicas. Não tinha conflito com outras religiões ali. Estava tudo bem. As celebrações, os cultos aconteciam, as pessoas cumpriam a sua expectativa, a sua rotina espiritual, tudo estava de pé, tudo estava rodando, as pessoas tinham uma boa moral, uma boa ética, elas estavam crescendo nas suas profissões, nos seus projetos pessoais, as coisas estavam indo muito bem. E eu imagino o susto de abrir uma carta e se deparar com tudo que a gente leu. Porque eles estavam realmente convictos de que estava tudo bem, de que não tinha nada muito grave, de que não tinha nada muito errado. Eles tinham, na verdade, dificuldade de considerar que haviam pontos cegos. Eles tinham dificuldade de ouvir.
Nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é parecida com a igreja de Laodiceia, só que não, ela é um pouco diferente. A igreja de Sardes, ela tinha uma autoconfiança, mas essa autoconfiança não vinha da percepção da própria igreja. A igreja de Sardes, ela confiava muito na sua reputação, no que as pessoas falavam sobre ela. Já a igreja de Laodiceia não confiava na sua reputação. A igreja de Laodiceia confiava na sua percepção sobre si. E por isso tinha dificuldade de ouvir, por isso tinha dificuldade de considerar possíveis pontos cegos, porque havia orgulho. A igreja de Laodiceia confiava na sua autopercepção. E não imaginava que Jesus traria uma palavra tão severa para uma igreja que estava funcionando, para uma igreja que tinha famílias estruturadas, para uma igreja que o calendário e o cronograma está avançando, para uma igreja que está envolvida com a ação social. Eles não tinham a menor ideia de que essa carta traria tudo isso para eles. Dificuldade de ouvir, de considerar os pontos cegos. E eu queria que você considerasse comigo o seguinte: a forma como Jesus se apresentou para essa igreja. Vocês estão comigo? Jesus, ele vai se apresentar, e a gente viu isso nas outras cartas. As apresentações de Jesus são intencionais pra caramba. Antes de tratar qualquer assunto, ele se apresenta. E no versículo 14, nós temos a apresentação de Jesus. Olha só: escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Você lê comigo? Essa é a mensagem daquele que é o Amém, e é a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Jesus se apresenta como o Amém. Daria para ser nome de rapper talvez, hein? Amém. Jesus diz: eu sou o Amém. Antes da gente falar qualquer coisa, deixa eu te dizer: eu sou o Amém. Você está familiarizado com essa palavra? Certamente. Quem está familiarizado com o Amém? Amém. Amém. A gente está muito familiarizado. E se a gente está familiarizado com essa expressão Amém, quantas pessoas naquele tempo, naquele contexto também estavam? A palavra Amém era muito familiar para todo mundo de Laodiceia. A palavra Amém, ela era expressada com muita frequência nas celebrações e nos cultos. As pessoas ouviam as músicas e, além de cantar, elas concordavam. Elas tinham expressões para interagir com aquilo que acontecia nas reuniões, nos cultos, nas celebrações. E Amém era essa expressão central de interação. As pessoas confirmavam em voz alta o que estava sendo dito, o que estava sendo pregado. Está aí um negócio que eu sinto falta de ouvir. Amém. Amém. Interação, concordância. A melhor maneira aqui de colocar o amém para a gente entender tem relação com o corpo presente, a cabeça presente, o coração presente. Amém. Tem alguém falando, amém. Tem alguém cantando, Jesus está vivo, amém. E é exatamente isso. A igreja estava familiarizada com essa ideia do amém. E se a gente fosse definir a dinâmica do amém, é essa. Eu estou prestando atenção, está rolando a celebração, mas eu não sou só um espectador. Eu não vim aqui só para consumir, amém. Eu estou prestando atenção, eu não estou indiferente. Eu não estou correndo o risco da grande tragédia, de ignorar o que Jesus está dizendo e ignorar que talvez Ele esteja dizendo exatamente para mim, e não para o meu próximo, não para minha esposa, não para o meu amigo, para mim, amém, eu estou presente, concordância, eu concordo com isso e eu me aproprio disso, amém. A igreja estava acostumada, ela foi orientada. Esse era um costume também no Antigo Testamento. As pessoas, quando descobriam a vontade de Deus, quando elas começavam a mergulhar na palavra de Deus, elas tinham uma profunda reverência,
Elas diziam amém, eu concordo com isso é diferente de tudo que eu já vivi, isso é uma solução para o meu casamento, isso é uma solução para a minha vida, eu quero isso para mim, amém, que assim seja, eu me aproprio disso, eu não sou só um espectador. Faltou amém. Amém! Para a gente, a definição mais clara do que é o amém é um sim muito enfático. Sim! Eu lembro no início da plantação da Multi, eu falava muito, yes! Uou! É um sim enfático. Aqui na Multi a gente às vezes bate palma quando a gente concorda, quando a gente está vendo que realmente algo está sendo declarado, quando a gente está reconhecendo a beleza do que Jesus está fazendo no nosso meio, a gente aplaude, a gente celebra, porque é uma maneira da gente honrar a Deus e da gente expressar para Ele e publicamente, eu estou aqui, eu concordo com esse negócio, eu estou vivo, eu não estou sentado na cadeira, eu estou aqui, amém, eu me aproprio disso. E Jesus se apresenta com a palavra amém intencionalmente. Em Isaías 65, versículo 16, a expressão amém foi usada para definir quem Deus é. O Deus do amém. O Deus da verdade. E Jesus então se aproxima dessa igreja que acha que está com tudo no lugar, e ele diz, eu sou o amém. Eu não sou só um mestre, eu não só sou um guru, um coach, eu sou o amém. Eu sou o amém. Eu sou Deus. Eu sou a origem de todas as coisas. Isso se alinha muito bem com o Evangelho de João. Jesus estava no princípio de todas as coisas, ele era o verbo. E aí, a gente vai percebendo que a maneira de Jesus se apresentar tem relação com a necessidade dele mostrar o lugar dele para a igreja. Num primeiro momento, Jesus está dizendo, eu sou o amém. Isso significa que ele é a verdade. Isso significa, então, que Jesus, ele é a autoridade suprema. Está melhorando, um dia vocês aprendem. Jesus é a autoridade suprema. E nesse processo, Jesus está se colocando no lugar certo. Vou tentar traduzir para vocês o que significa que Jesus tem a autoridade suprema, a supremacia de Jesus. Está preparado? Jesus tem um lugar de fala. Jesus tem um lugar de fala. É interessante pensar nesse conceito, foi muito distorcido, virou um negócio muito louco. Mas o lugar de fala é de Jesus. Se tem alguém que tem autoridade para opinar sobre a sua vida, irmão, irmã, hoje eu estou crente, hein? Nossa. Cara, é sobre isso. Se tem alguém que tem um lugar de fala, esse alguém é Jesus. Porque se ele é o amém, ele é a verdade, qualquer coisa que ele falar está alinhado com a realidade de maneira autêntica. Portanto, não importa o que eu penso sobre mim. Se Jesus tem algo a dizer, eu preciso me colocar nesse lugar de ouvinte. O lugar de Jesus é o lugar de fala. O seu lugar é o lugar da humildade, da posição de quem está ouvindo. E se a sua visão estiver incompleta, se você não enxerga Jesus como uma autoridade suprema, sua percepção sobre você mesmo, sobre você mesma, sobre seus relacionamentos, sempre vai ser melhor do que na verdade é. Porque vai estar incompleta, vai estar distorcida. Eu quero descobrir o que Deus pensa a meu respeito. Eu quero descobrir o que Jesus pensa sobre a Multi. A ideia dessa série era essa. Vamos olhar para essas cartas e descobrir o que de fato Jesus pensa sobre a igreja, sobre a nossa vida, sobre os nossos relacionamentos. E nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que essa igreja seja uma igreja que olhe para Jesus como amém e não baixe a cabeça para ninguém, mas estenda a mão e seja uma igreja com coração anfitrião. E a gente precisa considerar um negócio. Para muitas pessoas, o amém virou tipo uma expressão mística. É o carimbo no final da reza ou da oração. É a expressão que a gente usa para oficializar os nossos pedidos, os nossos desejos. E tudo bem.
Mas o amém é uma expressão de concordância, de quem sabe que Deus está, de fato, colocando Jesus no centro de todas as coisas, como o amém, como quem está no lugar de fala. E aí a maneira mais adequada da gente usar o amém, não é só para pedir coisa, é para a gente concordar com o que Jesus diz. O amém deve ser uma resposta prática para expressar nossa concordância com a palavra de Jesus. E a nossa obediência. Dizer amém é que assim seja. Jesus disse, está falado. Opa, ponto cego, eu não tinha percebido. Ou quem sabe meu coração está fechado, eu tenho dificuldade de ouvir. Mas se a palavra de Deus está chegando a mim, seja por qualquer via, de um jeito saudável, correto, eu tenho que me colocar no lugar da humildade. Imagina você ter igrejas, pastores, líderes que não estão nesse lugar de humildade. Que tragédia! Aqui na Multi, nós temos 2 pastores. Eu, como pastor plantador, João, como pastor das novas gerações, e olha só, nós estamos debaixo de outros pastores. Quem? Tiago Matos, Tiago Cata, a rede de igreja de Indaiatuba nos pastoreia, nós prestamos conta, nós estamos sendo discipulados, acompanhados todos os meses. É quase como se Jesus estivesse trucando a igreja antes mesmo de começar a falar com ela. Por que ele faria alguma coisa do tipo? Por que usar uma linguagem tão intensa, tão severa? Eu estou quase vomitando vocês. Vocês estão dizendo que está tudo bem, mas eu estou com náusea. Na cabeça de vocês está tudo bem, no meu estômago não tem nada bem. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Por que Jesus falaria algo com esse nível de intensidade? Porque Jesus sabia que aquela igreja tinha muito ponto cego, assim como eu e você. Nós muitas vezes estamos satisfeitos com a forma como a nossa vida está avançando. E quando a gente está insatisfeito, é talvez com as questões materiais. A gente tem que progredir, a gente tem que ganhar o nosso pão, a gente tem que crescer na vida, e etc. Mas a insatisfação com a nossa vida espiritual, a insatisfação, a fome, a sede de querer ouvir a Jesus, de dizer amém para Ele, por vezes nós não temos. Jesus sabe que tem gente orgulhosa na igreja. Gente que não diz amém. Gente que não concorda. Gente que discorda. Gente que tem muitas opiniões, muita experiência, muitos anos de igreja e fica blá, 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 blá. Blá. Amém. Sou eu às vezes. Graças a Deus pelos pastores que cuidam da minha vida. E eu queria que você considerasse o seguinte: toda igreja é imperfeita. Vocês concordam comigo? Você entrou por aqui e ficou um pouquinho mais hoje. Toda igreja é imperfeita. Agora, qual é o problema de uma igreja? O grande problema de uma igreja. O grande problema não são as pessoas imperfeitas. O maior problema da igreja não são as pessoas imperfeitas. Não são as pessoas quebradas. São as pessoas orgulhosas. O maior problema da igreja é quem não sabe ouvir. O maior problema da igreja não são as pessoas que estão chegando e que têm que amadurecer. O maior problema são as pessoas que não sabem ouvir. Jesus vai dizer que é como cego que quer guiar outro cego. É uma loucura, o coração orgulhoso não está aberto para considerar pontos cegos. E Jesus está falando com uma igreja que não tinha nada grave para resolver aos seus próprios olhos. Está tudo certo, não tem ninguém produzindo divisão no nosso meio, não tem nenhuma grande heresia, não tem, uma perseguição, não está faltando dinheiro no caixa, nós estamos reformando o prédio, não tem nada muito grave. E Jesus está dizendo assim: tem sim, o coração de vocês. Jesus afirmou para a igreja: olha, eu sou o amém. Jesus está trucando a igreja. Eu tenho autoridade para falar com vocês e dizer: a percepção de vocês está errada. O maior problema da igreja não são as pessoas imperfeitas. E nós amamos essa verdade aqui na Multi. Graças a Deus pelas pessoas imperfeitas. Graças a Deus pelas pessoas improváveis. Graças a Deus porque aqui tem uma jornada
passos para a gente dar e a gente descobrir quem Jesus é e ir amadurecendo, abraçar os processos dele para a nossa vida. Nós não estamos aqui de terno e gravata, e eu sei que tem igrejas que fazem isso de maneira saudável, amém? Por isso, amém. Mas o fato é que nós sabemos, Jesus veio para os doentes. Mas o problema é quando o doente insiste em dizer que não está doente. Misericórdia, cabia um misericórdia agora. Ah, Jesus. Cara, foram 40 minutos, vocês acreditam nisso? Vocês me perdoam? Mas meu coração está queimando. Eu cheguei aqui na igreja quarta-feira, eu estava estudando o texto, eu nem ia pregar. Não mesmo, era o João. O João ia concluir a série, a gente fez uma mudança por causa do trabalho dele, e calhou de eu pegar esse último texto, e eu estava lendo, e eu pensei, cara, como é que eu convenço alguém que é orgulhoso? Como é que eu convenço alguém que não sabe ouvir, e que vai dizer para mim que sabe ouvir? Como é que a gente experimenta um tempo de qualidade? Porque vira e mexe a gente se desvia do que Jesus diz, e pensa, para aquela pessoa, nossa, isso seria muito bênção. Eu falei para o João, cara, eu vou pregar uma mensagem impossível. Como é que você convence alguém que tem ponto cego? E que tem uma autopercepção de que está tudo bem. De que não é tão grave assim. Missão impossível. Eu desci, eu estava no espaço de conexão estudando o texto, eu desci orando, falando, Jesus amado, tem ponto cego no meu coração? Como é que eu ensino sobre isso? Porque, para pensar, a descrição da igreja de Laodiceia dá banho em muita igreja por aí. A gente concordaria facilmente que essa igreja parece ser muito saudável. Então, qual a chance de entre nós ter um monte de gente cega? Achando que não está cega? É muito alta. E aí, andando pela igreja, orando, falei, Jesus, me ajuda. Eu comecei a sentir um fardo. Cara, é uma missão impossível convencer um coração, é só o Espírito Santo. Fui andando, entrei na minha sala, acredite se quiser, eu botei a mão num livro da prateleira. Bum! Eu abri o livro com essa sensação de insuficiência. O último capítulo é Como ministrar a corações orgulhosos. Não foi que eu procurei, eu abri o livro. E aí, eu aprendi como ministrar corações orgulhosos. E eu estou fazendo isso agora. Com um coração humilde. Entendendo que essa mensagem também é para mim. E a pergunta para nós hoje é essa. Você está ouvindo? Você está prestando atenção? Mas não só isso, você está ouvindo como quem de fato está ouvindo Jesus falar com você ou com quem está do seu lado? Ou com quem não veio hoje, que poderia aproveitar esse tempo de qualidade? Se você está ouvindo, como é que você está ouvindo? Se você não está ouvindo, por que você não está ouvindo? E a primeira aplicação do texto, é sim, 43 minutos de sermão, a primeira aplicação do texto é essa. O orgulho resiste a qualquer noção de autoridade. O que isso tem a ver com ouvir? Tem tudo, porque quem tem autoridade tem lugar de fala, tem propriedade para dizer, para ensinar, para aconselhar, para cuidar, para encorajar, para corrigir. Mas o orgulho resiste a qualquer tipo de autoridade, gente. Essa noção de autoridade no tempo que a gente vive, ela é tóxica. Hierarquia é tóxico. Ninguém manda em mim. Diz isso pro amém. Jesus espera que a igreja seja um povo diferente, que ame a noção de autoridade, a autoridade saudável. E eu sei o quão difícil é ensinar isso, olhando no noticiário e vendo as loucuras que fazem em nome de Jesus. As pessoas pegam a ideia de Jesus, elas pegam o nome Jesus, e elas se apropriam da autoridade dele para fazer loucura. Então eu sei, essa mensagem aqui não é para quem foi ferido por uma autoridade ditatorial, maluca, bizarra. Mas essa é uma mensagem para nós que estamos descobrindo quem Jesus é. Descobrindo o que é ser igreja. Descobrindo o que é viver de acordo com a referência e com a perspectiva dele. A Multi precisa ser uma igreja estranha, gente.
que ama a ideia de que num aconselhamento, quando a Bíblia é aberta, você tem direção. Ama a ideia de pensar, existem líderes, pastores saudáveis na nossa comunidade. Tem gente liderando, e olha, graças a Deus, porque essas pessoas que estão liderando não são autônomas. Elas estão debaixo da palavra de Deus. Eu pensei várias vezes se eu ia pregar com o iPad, ou se eu devia pregar com a palavra de Deus para ver se fazia mais diferença. A gente tem que amar a ideia de que nós temos um Deus perfeito e constante, que tem palavras para nós, que tem direção para a gente. A ideia de autoridade. E aí a gente olha para um Jesus que é um rei poderoso, que é o Amém, mas que no tempo que peregrinou entre nós, foi servo. Num texto como esse diz assim, se você abrir a porta para me ouvir, eu vou jantar com você. Eu quero ser seu amigo. O Amém está dizendo, eu tenho algo a dizer, mas eu quero dizer, na mesa da comunhão. Ele deixou o exemplo do que é ser submisso e viver uma vida extraordinária. Jesus não falava nada que ele não tinha ouvido do Deus Pai. Jesus não fazia nada que o Deus Pai não tivesse colocado para ele como perspectiva de propósito ou de moral. Ele é o rei que alegremente se submete. Ele deixou exemplo para a gente. E sabe o que é o curioso? Tem muita gente nas igrejas que diz, não, respeito Jesus, estamos juntos. Jesus é autoridade sobre a minha vida. Mas quando a gente olha para a vida prática, numa igreja que tem liderança saudável, aqui eu estou colocando esse parênteses, geralmente as pessoas têm dificuldade de se submeter, de aprender, de ouvir, de considerar, que talvez a autopercepção esteja errada, e que talvez aquilo que elas acham que não é tão sério assim, Jesus está dizendo, é sim. Olha que interessante, Efésios capítulo 4, vai dizer o seguinte, ele, o Amém, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Pessoas no decorrer da história foram levantadas para ser uma voz, um eco de Jesus. E no tempo em que nós estamos, nós precisamos resgatar essa percepção. Talvez você não amadureceu até hoje em algumas áreas da sua vida, não é por falta de oportunidade, é por falta de submissão à autoridade. Ele designou, o que é designar? Ele concedeu autoridade para pessoas exercerem influência e serem voz também. Aconselharem, guiarem, encorajarem, corrigirem. Olha o texto, eles são responsáveis. Existem pessoas que são responsáveis para preparar o povo de Deus, para cumprir a sua função, para viver uma vida que glorifica a Deus. Não só isso, para edificar uma família espiritual, a comunidade, até que todos cheguem à estatura, à maturidade completa, à semelhança de Jesus. Olha que beleza, que extraordinário. Sabe o que é o mais curioso? A igreja de Laodiceia não está recebendo uma carta pela primeira vez. Essa é a parte mais curiosa nesse ponto da aplicação. O orgulho resiste a qualquer noção de autoridade. Jesus está trucando a igreja, porque não é a primeira vez que a igreja está ouvindo isso. Tiago não tem nenhuma carta no Novo Testamento com o nome Laodiceia. Não tem mesmo. Mas tem uma carta chamada Colossenses, para a igreja que estava na cidade de Colossos. E no capítulo 4, versículo 16, olha só, o apóstolo Paulo diz assim, depois que vocês lerem essa carta, aí na cidade de Colossos, e envia para quem? Para a igreja em Laodiceia, para que eles também possam ler essa carta. E isso nos leva a constatar que antes de Jesus trocar a igreja, ele tinha mandado Paulo. Passaram-se anos, e a igreja não ouviu o que Paulo falou na carta aos Colossenses. Não ouviu como quem acolheu isso, não. Não, foi para outra igreja. Nosso caso é diferente. Não tem nada tão grave para a gente corrigir na nossa vida, não. Está tudo bem.
Jesus teve que enviar uma carta pessoalmente e trucar a igreja. E quantas vezes isso se aplica na realidade de quem está descobrindo quem Jesus é, frequentando a igreja talvez há anos. Deus envia muitas pessoas, circunstâncias providenciais, pessoas, relacionamentos providenciais, e a gente não escuta. E Jesus está trucando, dizendo, eu sou o amém. O apóstolo Paulo já tinha falado com vocês, vocês perderam a perspectiva da minha autoridade. Vocês estão olhando para a vida de vocês como se ela passasse nos padrões que para vocês está legal. Não está legal. E eu queria que você considerasse comigo. Você pode ler comigo? Toda vez que a gente resiste à autoridade, nós perdemos a capacidade e a oportunidade de ouvir a voz de Jesus. Falei para vocês no início da mensagem. O pastor Tiago é legal quando ele está com o sabre de luz. Na hora que a gente está na mesa com a Bíblia aberta, Posso ser ainda mais vulnerável com vocês? Teve gente que foi embora dessa igreja por aquilo que nós pregamos. Muito legal, a igreja é diferente, o louvor está indo, nossa, super acolhedora. Pastor Tiago, tem um tempinho para a gente conversar? Tem como a gente trocar uma ideia sobre uma mensagem aí que o João pregou? Tenho. Será que vem uma decisão por aí? Eu sento para ouvir, e o que eu escuto é, a gente não concorda com isso não. Esse negócio de Jesus ser aquele que lava os pés dos discípulos, que serve e que nos comissiona para servir, não só para contemplar, não estou gostando muito disso aí não. Estou falando de um gap de 3 anos. Essa é uma experiência. Quando a gente está pregando um evangelho de verdade, vira e mexe, tem gente orgulhosa. Assim como eu era antes de me converter. E assim como eu tenho que mortificar o meu orgulho todas as vezes. Isso não é uma palavra de condenação, mas é uma constatação multi. Não tenha por garantido que o seu coração não é orgulhoso. Até você ser confrontado, até a noção de autoridade ser aplicada. Esse é o teste verdadeiro. Vocês têm pastor? Ou vocês têm um comunicador? Porque para muitos talvez eu seja o comunicador. Mas a carta não para por aí, e eu prometo que eu vou avançar mais rápido. Segunda aplicação. O orgulho distorce qualquer noção de autopercepção. Jesus vai falando com a igreja, olha, eu sei de tudo que você faz. Tudo, eu avaliei tudo, nem vale a pena citar. Tudo incompleto, vocês nunca terminam nada. Vocês estão aqui, batendo sempre na mediocridade. Vocês acham que vocês estão fazendo muito, mas vocês não estão fazendo aquilo que vocês deveriam fazer. Vocês perderam a função de vocês. Que loucura, está tudo rodando. E aí Jesus vai dizer no versículo 17, vocês têm essa autopercepção, vocês dizem, eu sou rico, eu sou próspero, eu não preciso de nada, está tudo bem, não tem nada grave acontecendo. Mas você não percebe que você é infeliz. Você não percebe que você é miserável, é pobre, é cego, e que você está nu. E Jesus vai chamar essa igreja de morna. Vocês são mornos. Vocês estão batendo aqui, no mínimo, na mediocridade. Vocês são mornos. Está tudo rodando. Vocês chegam pontualmente para servir. As coisas estão funcionando. Vocês são mornos. Vocês estão cheios de pontos cegos. Vocês não aprenderam a ouvir. Jesus identifica que a única coisa que parecia ser boa nessa igreja, que era a autoconfiança, era falsa. Era fake. Laodiceia se considerava rica, saudável, e o rico aqui, não se engane, tá? Não é só financeiramente. Riqueza aqui tem essa conotação de, tá tudo bem, eu tenho o que eu preciso, eu estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo, eu acho que eu já me entreguei demais, tá tudo bem. O orgulho faz a gente olhar para a nossa vida de uma maneira completamente distorcida, e ver beleza em coisa que Jesus está dizendo, precisa de alinhamento. É interessante porque Jesus, certa vez, contou uma história de 2 homens. Vocês estão comigo? Vamos lá para a gente encerrar essa mensagem. Jesus contou a história de 2 homens. Um
que frequentava a sinagoga, a igreja daquele tempo, né? Que era generoso com X% do que ele ganhava, alguém que tinha uma moral, uma boa reputação na cidade, alguém que frequentava a igreja com constância, não só de vez em quando, alguém que lia a Bíblia e estava cada vez mais convicto, tinha solidez no conhecimento das Escrituras. Jesus fala, esse homem foi para a igreja, foi para a celebração, ele foi orar, e do lado dele tinha um outro rapaz, um pé rapado. O cara estava tudo estrupiado, a reputação dele era horrível na cidade, era alguém imaturo, e Jesus descreve que os dois estavam orando e se aproximando, provavelmente ouvindo os textos sendo pregados, ensinados, e eles reagindo, amém, amém, e eles começam a orar, e um dos homens ora assim, Deus, muito obrigado porque comigo está tudo bem, Deus, muito obrigado porque eu não sou aquele sujeito ali, ó. Aquele ali é imaturo, aquele ali tem muita coisa para aprender ainda, aquele ali, ó, tem uma reputação muito pior que a minha, muito obrigado porque está tudo bem. E aí Jesus pega e diz, o outro homem tinha uma outra atitude, Jesus, eu sei que não está tudo bem, e eu quero saber como é que eu faço para deixar as coisas bem, eu quero dizer amém para o Senhor, tem misericórdia da minha vida. E aí Jesus pergunta para os discípulos, isso está registrado em Mateus capítulo 7, 21 a 23, quem vocês acham que saiu dali alinhado? Todo mundo foi forçado a dizer, o político corrupto, o cara que ninguém gostava, mas é o cara que ouviu. Não se engane, quanto mais tempo de igreja, maior é a carcaça que a gente desenvolve, gente. E a gente vai achando que está tudo bem, que a gente está melhorando, enquanto Jesus está dizendo, eu tenho coisas novas para fazer na sua vida. Tem mais coisas para a gente alinhar aí, tem que aprender a ouvir sim, tem que aprender a se curvar, a se humilhar. A palavra de Deus diz que Ele rejeita, Ele resiste ao coração orgulhoso. Eu não quero experimentar isso diante de Deus. Imagina eu orando aqui, pregando com vocês agora, e Deus no céu olhando, mas esse menino é tão orgulhoso, velho. Está fazendo só barulho, coitado. Deus resiste ao coração orgulhoso. Autossuficiência, ponto cego, é um sintoma de orgulho. Terceira aplicação. Ó, acelerei bem, hein? Vocês estão comigo? Terceira aplicação. O orgulho te distancia de Jesus e da vontade dele. O orgulho resiste à noção de autoridade, aí você perde a oportunidade de crescer, de alinhar a sua vida. Não só isso, o orgulho vai trazendo essas complicações na maneira como você se vê. Você vai tendo uma autopercepção distorcida, e o orgulho então, ele vai te distanciar de Jesus e da vontade dele para a sua vida. O versículo 15 diz o seguinte, sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que você fosse frio ou quente, mas você não é nenhum dos dois, você é morno. Porque você é como água morna, nem quente, nem fria, eu estou quase vomitando você na minha boca. Lá em casa nós temos um gatinho, chama MM, Laurinha que deu o nome. E é engraçado porque vira e mexe eu escuto uns grunhidos, uns negócios meio estranhos no escritório. E não sai nada. Tá rindo, né? Ela fica lá um tempão. É o segundo gato que a gente tem. A primeira gata chamava Clara, era a mesma coisa. Fica... Pensa na ideia do vômito. Jesus é um gênio da comunicação. Você não é nem frio, nem quente. Você é morno, e eu estou quase vomitando você na minha boca. Imagina, nossa, o que será que Jesus pensa sobre mim? Você tem que sair daqui hoje decidido, eu não sei se... Jesus está dizendo, ó, eu estou quase vomitando você. Que carta severa, cara. Jesus está dizendo que essa igreja é morna, ela é medíocre, ela não sabe corresponder a Jesus como amém.
São espectadores que cumprem aquilo que está previamente combinado e que vão até ali, não andam uma milha a mais, não tem fervor. O Hernandes Dias Lopes, no comentário dele, vai dizer: é uma igreja que não tinha fervor. Falava alguma coisa legal, vinha assim umas palminhas assim que morria no meio do caminho. Não tinha fervor. Ah, pastor, eu não gosto desse negócio de emocionalismo. Não confunda as coisas. Emocionalismo é um problema. As nossas emoções, as nossas reações, as nossas decisões, elas precisam apresentar uma harmonia entre o que nós cremos e sabemos e aquilo que nós fazemos e expressamos. O fervor que falta na igreja de Laodiceia é como se fosse um tilt, uma ponte interrompida. Aqui está tudo certo, aqui não chega nada. Não tem fervor, é morna. Não está impactando a cidade. Não está abençoando pessoas. Não está de fato aproximando as pessoas de quem é o amém, de quem tem a resposta certa para o casamento delas, para o trabalho delas, para as crianças dessas pessoas, para as famílias. Jesus é o amém. E a igreja em Laodiceia perdeu o fervor. Batia na trave sempre e achava que estava tudo bem. Joguei muito, corri muito hoje. Legal, quantos gols você fez? Nenhum. Te ganhei? Jonathan Edwards dizia o seguinte: a gente precisa ter luz na nossa mente e paixão no nosso coração. A gente precisa ser um tipo de gente que olha para Jesus como a esperança da humanidade e diz assim: eu quero ser como Jesus e eu quero acompanhar o que Jesus está fazendo e eu vou reagir de uma maneira digna à grandiosidade daquele que é o amém. Eu vou reagir. E qual que é a sacada? Jesus está falando com uma igreja que está numa cidade que tinha um problemaço com água. Eles não tinham uma fonte própria de água. Então o que acontecia? Em Hierápolis, que estavam uns 100 quilômetros de Laodiceia naquela época, vinha as águas quentes, águas medicinais, ricas em nutrientes, uma água extraordinária. Eles criaram dutos que levavam essa água para Laodiceia. Mas sabe o que acontecia na metade do caminho? A água ia esfriando. Só que ela esfriava e os minerais, toda aquela riqueza, continuava na água. Tinha uma substância específica, o carbonato de cálcio. Tinha muito carbonato de cálcio na água, que vinha de Hierápolis e chegava em Laodiceia. E a gente tem registros históricos de pessoas que iam beber água em Laodiceia e vomitava, porque não era água que cumpria a sua função, dava náusea às pessoas. Era um tipo de água que não refrescava, que não ajudava com seus nutrientes no aspecto da medicina daquele tempo. Era uma água ruim, parecia água, era transparente como água, era molhado como água, mas era água intragável. E Jesus está dizendo: uma igreja medíocre que acha que está assim arrasando, é uma igreja que se tornou intragável. Porque certamente ela está batendo na trave, ela está fazendo o mínimo, e ela acha que ela já entregou demais. Jesus está dizendo: não, Laodiceia, vocês acham que está tudo bem? Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Perto de Laodiceia tinha a cidade de Colossos. De lá vinham águas geladas, águas ideais para refrescar. E esse talvez seja um dos textos mais mal interpretados de Apocalipse, sabia? Tem muitos. Nossa, tem uma fila de textos mal interpretados. Mas esse aqui, tem muita gente que pensa: nossa, Jesus está dizendo que era melhor que eu não fizesse nada. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque aqui dentro desse contexto, a água gelada tinha função. Refrescava, trazia vida, vigor. A água quente trazia cura, fazia bem para o organismo. E é como se Jesus estivesse fazendo uma alusão àquilo que ele disse: se a igreja, se vocês perderem a função de salgar, se o sal perder a função de salgar, se a luz deixar de iluminar, não serve para nada. E ele está dizendo: vocês acham que está tudo bem, mas eu vim trazer uma oportunidade para dizer: tem muito ponto cego, tem muito ponto cego. Jesus está dizendo para a igreja: eu prefiro trabalhar com gente que está cheia de energia,
Não é gente só que obedece, é gente que está cheia de energia, de vigor, fala, vamos lá! Eu prefiro trabalhar com gente que tem paixão, tem entusiasmo, acredita mesmo e se move de forma coerente com o que diz que acredita. Eu prefiro trabalhar com essas pessoas do que com gente morna. Eu prefiro trabalhar com essas pessoas. E eu prefiro, inclusive, as águas frias têm uma interpretação aqui de que são os novos na fé, as pessoas que ainda não maturaram. Eu prefiro pegar alguém que é uma tela em branco para forjar essa pessoa. Eu pego quem é novo na fé, que está disposto a ouvir, que acabou de se converter, que sabe que tem ponto cego, que não está com o coração engessado, e eu faço essa pessoa se levantar e fazer o papel de quem achava que estava fazendo muito bem, mas que era morno. Nós não somos insubstituíveis, gente. Jesus está dizendo, eu quero uma igreja fervorosa. Eu quero uma igreja que me ame e que sabe que faz sentido, porque a humanidade, Campinas, São Paulo, o Brasil, está cansado de religião barata, de manipulação no púlpito, e de gente que anda com a Bíblia do braço, mas não compartilha nada com ninguém sobre o autor e salvador delas, o autor da salvação. E a boa notícia vai chegando para a gente, depois de Jesus esfregar bem a igreja, Ele diz, eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Eu quero ser corrigido. Eu não quero correr o risco de ser alguém que Deus está resistindo. Não, orgulhoso, não dá para trabalhar com o Tiago agora. Não dá. Eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso, arrependa-se, preste atenção, escute, pare de ser indiferente. É com você. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, juntos nós vamos fazer uma refeição como amigos. E a boa notícia é que apesar do nosso orgulho, apesar dos nossos pontos cegos, Jesus ainda não nos vomitou. Está quase. Mas Ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta. Ele quer ter relacionamento autêntico. Ele quer se assentar com você. Ele quer trazer referência e perspectiva para a sua vida. Ele quer participar das suas decisões. Ele quer te guiar pelo vale da sombra da morte. Ou seja, Jesus quer ter um relacionamento autêntico com você. Jesus não quer que você frequente a multi aos domingos para encher a cadeira. Jesus está batendo, ei, tem tempo. Sua mãe, sua avó, eu usei elas. Quantas vezes? Seus amigos. O pastor lá da multi, o maluco, mandei ele lá falar com você. O João chegou. Tem outro. Estou batendo a porta. Quando é que vocês vão abrir? Jesus está batendo a porta. E a pergunta é, como é que ele bate a porta? Com autoridade. Mas é interessante porque essa porta tem uma maçaneta do lado de dentro. Jesus diz, eu vou ficar esperando, para ver se alguém vai perceber que eu estou fora. Se alguém vai perceber que eu não estou participando das decisões do negócio. Eu não estou sendo envolvido no casamento. Tem resistência. Esposas insubmissas, esposos truculentos. Jesus está dizendo, eu estou à porta. Quando é que vocês vão abrir, cara? Quando é que vocês vão reconhecer que eu tenho algo a dizer? Que eu quero sentar, eu quero tratar vocês. Eu quero que vocês possam de fato viver uma vida que floresça. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos que não são os nossos pensamentos. Como é que Jesus bate a porta? Através de uma série como essa maluca. Através da palavra ensinada. Através de um sermão. Através de uma música. Através de um aconselhamento. Através de um acidente. Através de um diagnóstico. Através de uma demissão. Circunstâncias, relacionamentos providenciais. Você veio para cá hoje, por algum motivo você veio para cá hoje. Você está ouvindo o que Jesus está falando nesse período? Você está aberto para ser pastoreado?
contei só uma parte da história para vocês. Depois que eu achei o livro, eu entrei nesse auditório sozinho. Tava um breu, escuro. Não acendi luz. Desci pro palco aqui e vim orar. Cara, orei por pessoas específicas da nossa igreja. Orei pela minha família. Implorando ao Senhor, Deus, fala com a multi domingo. Fala com as pessoas que vão chegar pela primeira vez, que talvez vão estar meio abstraídas, pensando, nossa, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo. O coração do humano, ele é orgulhoso. E Jesus está querendo trabalhar a sua vida. Escute a voz de Jesus. E da oração eu me levantei, daqui a pouco eu estava cantando, como um trovão impetuoso, poderoso, Jesus é o amém. Eu não dependo apenas da minha capacidade de retórica para convencer ninguém, e se dependesse disso, eu seria um fracassado em tentar mover vocês, eu seria um manipulador. Mas eu tenho certeza, assim como Jesus falou, se alguém abrir a porta eu entro. Ele não falou em todos e todo mundo acreditar, se todo mundo tiver o coração humilde. Não, se alguém, é um tom pessoal, é com você que ele está falando hoje. Eu estou batendo a porta, eu amo você, eu quero conduzir sua vida e sua história, quero redimir aquilo que está quebrado, quero te fortalecer, te dar sabedoria, quero te salvar. E eu quero encerrar essa série com 2 apelos hoje. O primeiro apelo é para você que talvez esteja aqui pela primeira vez, ou está visitando a multi, mas que nunca tomou uma decisão pessoal por Jesus. É hoje. Jesus está batendo a porta. Quanto tempo mais vai esperar? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a avaliar a sua vida, a sua relação com Deus. Jesus te deseja. Jesus te ama. Pare, pense no seu relacionamento com Ele. Se você nunca entregou a vida para Jesus, se você nunca confiou de fato que Ele morreu na cruz por você, para perdoar os seus pecados, hoje é o dia de salvação, hoje é o dia de rendição. Deus, eu oro. Abre os olhos, abre os ouvidos. Espírito Santo, nós nos esvaziamos, é o Senhor quem convence. E nós confiamos em Ti, na obra que o Senhor pode fazer nessa noite. O Senhor não é o Deus esquecido na multi. O Senhor é o Deus reverenciado. Deus, vem o Teu reino nessa noite. Se você ainda com a cabeça baixa pensou, cara, sou eu. Jesus está batendo há muito tempo na minha vida, no meu coração. Preciso tomar uma decisão hoje. Se você está aqui hoje, é com você. Está todo mundo de olho fechado, cara. Faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Eu só quero saber que você está aqui. Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelas decisões. Nós cremos que as pessoas que estão do outro lado também na transmissão podem desfrutar desse momento e desse tempo. E nós clamamos, faz algo novo. No nome de Jesus. Agora eu quero fazer um outro apelo. Se você é membro da multi, se você já faz parte da igreja, e você não tomou nenhuma decisão prática nesses últimos domingos, ou se você está resistindo, tendo dificuldade de ouvir qualquer sinal que se encaixe na mensagem de hoje, eu creio que há uma oportunidade multi, a começar em nós como membros, como líderes, como voluntários, de dar o testemunho de quem não ignora a voz de Jesus. Eu sei que tem gente nas câmeras, eu sei que tem gente na transmissão, na projeção, não tem problema. Eu quero abrir oportunidade para que a gente venha e ore junto. Aqueles que sabem, eu ouvi muita coisa nessa série, tenho coisas para alinhar. Não é possível, fazendo uma recapitulação, gente, a carta de Éfeso, o amor que se perdeu,
A carta de Esmirna: seja fiel em meio às pressões. Quantos de nós desistem quando as coisas ficam difíceis? A carta de Pérgamo: pare de tolerar o pecado. A carta de Tiatira: não seja cúmplice do pecado. A carta de Sardes: desperte, para com essa letargia. A carta de Filadélfia: pare de olhar para os obstáculos e abrace as oportunidades. O João fez um apelo no último domingo, impressionante. Ele orou: quantos aqui gostariam de aproveitar as oportunidades e clamar que Deus desse novas oportunidades para você falar de Jesus onde você mora, onde você trabalha? Nós tivemos um total de 0 pessoas se levantando. Como pode, multi? Como pode? Acorda! Nós estamos carregando a mensagem de redenção. Tem alguma coisa para a gente se arrepender nessa noite. A carta de Laodiceia fecha: abandone o orgulho. E aqui mata pau, porque se você pensa o seguinte: não tenho nada para... Tem sim, porque se você acha que não tem nada, é aí que você tem muita coisa para rever. E esse é o tempo da gente desfrutar da presença de Deus, da gente cantar junto à última canção, dizendo: eu quero entregar minha vida, eu quero viver um relacionamento autêntico, integral. Eu não quero ser alguém que fica procurando a área perfeita para servir na igreja. Eu quero ser fiel. Conversa com Deus, Ele ama você. Tem áreas aqui, eu tenho certeza, entre nós: sexualidade, santidade. Santidade ao Senhor. Ninguém verá a Deus sem santidade. Hoje pode ser um ciclo encerrado, gente. Eu falei isso com os voluntários. Pode ser um ciclo encerrado. No mês que vem a gente vai fazer mais um ano de igreja. E para um novo ano nós precisamos de uma nova postura. Já deu, as coisas de criança ficam para trás. Escute a voz de Jesus te chamando. Conversa com Jesus. Pede ajuda nas áreas específicas. Confessa pecados. E se você tem carregado fardos de pecados não confessados, procure o João, procure a mim no final da celebração. A gente vai embora de madrugada se precisar, mas não vai embora sem fechar esse ciclo. Deus, mais da tua presença, mais percepção de que o Senhor está aqui. Se tem alguém aqui no auditório precisando de oração específica pela família, pelo casamento, pela saúde, esse é o momento. Se achegue, busque ao Senhor, ore e creia. Jesus é o amém. Nós te adoramos, Deus. Nós te celebramos. Mas tem tanta coisa em nós que precisa ser mudada. Quantas palavras saíram das nossas bocas de murmuração esse ano? Desabafos com quem a gente não deveria desabafar. Fofoca. Temos muita coisa para se arrepender, mas nós queremos ser filhos que são corrigidos, que sabem que são amados e que isso não é vergonha, é oportunidade. Louvado seja o teu nome, Jesus. Não tenha pressa nesse momento. Se tem gente aqui que precisa liberar perdão para alguém, está retendo perdão, é agora. Multi, acorda. Espírito Santo, renovo entre nós. Espírito Santo, convencimento. Espírito Santo, santidade. Espírito Santo, nós clamamos por maturidade. Espírito Santo, zelo entre nós. Espírito Santo, nós confiamos na Tua obra. O Senhor veio revelar Jesus e nos convencer da nossa necessidade. Nós não somos ricos. Nós não temos tudo o que nós precisamos. Tudo que nós precisamos é Jesus, e ouvir Jesus, e se render a Jesus, e dizer amém para a palavra. O último apelo. Pode ter gente da Multi pela transmissão, que não está aqui hoje necessariamente no auditório. Isso se estende a todos. Se você está caminhando com a gente há muito tempo e não tem enxergado a autoridade pastoral, não tem sido
edificado, não tem se rendido à liderança da comunidade, por mais imperfeita que ela seja. Enquanto ela estiver saudável, eu tenho uma palavra para vocês: corações divididos não. Nós vamos virar o mês, gente. Nós vamos virar o mês. Santidade ao Senhor e honra, obediência, entrega, zelo. Mas Jesus diz: eu ainda não vomitei, e tem tempo. A questão é o que você decide hoje, como você se rende à medida que nós vamos cantar a próxima canção. Deus continua agindo no nosso meio. O Senhor tem o controle do tempo, do momento, do horário, do cronograma. Nós te honramos e nós pedimos: vem, trabalhe em nós. Porque se o Senhor não trabalhar em nós, o próximo ano vai ser infrutífero. O próximo ano vai ser míope. Nós queremos estar preparados para aquilo que o Senhor vai fazer no próximo ano. Louvado seja o teu nome pela carta da Karen, que alcançou quase 500 mil de pessoas. Nós te honramos, nós te adoramos, porque como a igreja de Filadélfia, nós somos fracos, mas o Senhor tem nos dado oportunidades. Que nenhuma celebração mais seja como antes nesse ano passado. Que o próximo mês seja cheio de vigor e vida, no nome de Jesus. Continue conversando com Jesus, aproveitando esse tempo.